Caros estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mitologia grega e o surgimento da filosofia, né? Então, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre o mito. O que é mito? Como surgiu esse mito, né? Então, assim, os gregos na antiguidade, eles percebiam vida em quase tudo em sua volta, né? E com isso eles passaram dar explicação e criar a explicação através da sua imaginação e começaram assim a criar uns personagens, né, como heróis, centauro, né, os deuses, os titãs, entre outros. Então, assim, a imaginação era atribuída à razão. Mas a razão em si ela está bem longe, né, de significar uma imaginação. Por quê? Porque a razão, ela sempre busca a certeza das coisas. Já a imaginação, não. A imaginação ela vai criar uma fantasia. E com isso criou-se a fantasia dos astros, da terra, né, dos homens, dos planetas, dos animais, do fogo. Então, assim, a mitologia grega, ela surge com essa curiosidade, né, que os gregos tinham de explicar a origem da vida, os problemas da existência, né? Como não tinha uma filosofia que explicasse, né, a origem do mundo mais racional, então eles buscavam essa explicação de acordo com aqueles que eles imaginavam, né? Eles imaginavam que era uma verdade e com isso assim criaram, né, os deuses imortais, que era a semelhança ao dos seres humanos. Bom, gente, agora vamos compreender o surgimento da filosofia. Então, visto anteriormente o que foi o mito, o que é um mito e sua importância, agora vamos compreender o surgimento da filosofia. Então, vale salientar que vamos estudar o surgimento da filosofia ocidental, mas vocês depois podem pesquisarem sobre o surgimento sobre a filosofia oriental. Então, vamos dar ênfase aqui à filosofia ocidental, compreendendo a etimologia da palavra filosofia. Então, a palavra filosofia é de origem grega, philo quer dizer amigo, amante, sofia quer dizer sabedoria. Então, filosofia é amor à sabedoria. E filósofo é aquele que busca pelo saber. Então, filósofo é aquele que é amante do saber. Então, como surge a filosofia? Então, na Grécia, como vocês viram antes, as explicações eram dadas de maneiras mitológicas, através de deuses. Então, chegou-se um tempo, né, que essas explicações não mais contentavam mais alguns homens. Então, alguns acontecimentos, algumas transformações que vão acontecendo na Grécia, alguns homens buscam compreender de maneira racional. Então, assim vai surgindo o rompimento com o mito. Então, a filosofia ela surge, né, do rompimento com o mito. Claro que não é aquele rompimento brusco do dia para a noite. É algo que vai acontecendo de maneira gradual, com as transformações que vão acontecendo na Grécia. Então, todas essas transformações contribuem para o surgimento e o desenvolvimento da filosofia. Sobre o iluminismo, né? E por que o iluminismo? Porque a gente pode perceber que dentro da filosofia temos uma grande importância com os conceitos, com a criação de conceitos, com a definição, né? Com a organização de ideias e coisas relacionadas à razão, ao pensamento. Também podemos perceber a influência dos filósofos que tratam disso no período histórico em que eles vivem, né? Sem deixar de também ser atual, ser algo que a gente pode pensar na nossa realidade. Então, nós podemos ver que é um movimento que tem uma certa influência nesse quesito, nesse aspecto. Desde a própria etimologia da palavra, né, a origem, o significado de iluminismo, até a própria ideia do livre pensar, do uso público da razão, né, que tem grande influência também com o nosso pensamento, com a nossa possibilidade também de fazer esse uso da razão, e também justamente com a ideia de podermos ter essa liberdade, né, desse uso da razão, que é uma liberdade,
e que é o principal ponto que podemos observar no iluminismo, né? É algo em comum também entre os autores iluministas, porque podemos ver que todos eles, em determinado momento, colocam a liberdade como algo essencial no pensamento iluminista. Então, é algo que a gente pode achar em comum e também um significado importante dentro desse pensamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. O que é ética? Ética é a análise da moral. Ética é a análise da razão da moral, do porquê da moral. Da moral empregada em um determinado período. O que é moral? Moral é como regemos as nossas ações. São os ideais pelos quais nós regemos as nossas ações. A moral, ela geralmente é baseada de acordo com a sociedade na qual vivemos, no período histórico na qual vivemos, e a ética, ela analisa isso. Ela analisa o porquê da moral, em qual moral nós estamos vivendo ou em qual moral nós já vivemos. Quando eu digo nós, eu quero dizer no sentido ser humano de modo geral, não é as diversas civilizações. Por exemplo, nós estudamos ética na Grécia Antiga, com Aristóteles. Nós estudamos a ética kantiana. E hoje em dia nós temos alguns grandes nomes, como por exemplo Peter Singer. O Peter Singer, ele traz um conceito de ética que já é voltado para o nosso período de tempo. A ética em Peter Singer, ela não é apenas a ética aristotélica na qual a gente preza, por exemplo, pelo encontro da felicidade, pelo encontro das virtudes. A ética em Peter Singer é uma ética voltada para a sociedade de modo geral. A ética de Peter Singer é uma ética na qual ele analisa vários contextos da sociedade, contextos esses que incluem recursos ambientais, sociais, morais, não é? E também recursos voltados para o capital. Existe aí uma distinção, né, entre ética e moral, né? A moral é entendida como um comportamento humano, né, um comportamento não natural, construído, né, segundo Adolfo Sanches Vasquez, né, um comportamento adquirido com o tempo, né, e relacionado a essa característica humana, né, de sociabilidade, né, de se associar com outros, né. Então a moral se dá nessa relação com o outro, da forma como você se comporta com o outro, e a ética como uma ciência dessa moral, né? E dessa moral, né, a ciência, a ética, né, ela extrai determinados princípios, né? Esses princípios a gente pode enxergá-los tanto na área política quanto na área jurídica, quanto na área trabalhista, né? E aí alguns exemplos, né? Na área jurídica, por exemplo, a gente tem os direitos humanos, né? Que vem ali um conjunto de regras, né? De valores, né? Que devem ser respeitados dentro de uma sociedade, né? Temos também os direitos trabalhistas, né? E temos diversas outras questões que envolvem a ética, né? A ética e a moral, né? Só que a ética, quando a gente fala de ética, a gente está falando de um conjunto de princípios, né? Então a gente generaliza, né? Não é só o que eu faço, por exemplo, não é só o que você faz, é o que o coletivo, né, tem o costume de fazer, ou o que seria o ideal a se fazer, o que se espera que uma sociedade civilizada, que ela se comporte de determinada forma. No momento iremos voltar um pouco sobre um assunto tratado anteriormente, que foi sobre os códigos da ética profissional. E eu vou trazer como exemplo, o parto do filho de Neymar. Então, dentro desse exemplo, iremos identificar a questão do utilitarismo e da odontologia que está presente dentro dessa questão. O nascimento do filho de Neymar foi que, num período, foi uma grande repercussão que houve entre Neymar e o médico, que é a questão que o médico, no período, ele cobrou o parto, para fazer o parto do filho de Neymar, pela faixa de R$30 mil.
E nesse período, Neymar não concordou com essa ideia. Nem Neymar e nem a mídia. Porque por ele ser famoso, o médico queria cobrar mais. Ele não faz refletir, essa questão não faz refletir sobre a questão ética, né? E dos códigos da ética profissional. Então o Sócrates ele fala uma importante colocação em que chega até nós, que é o seguinte, ele diz assim, o sujeito ético, diria Sócrates, é aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de suas ações, a essência dos valores morais, a sabedoria humana de que Sócrates se diz mestre, consiste na busca de justificação filosófica, isto é, de um fundamento da vida moral. Partindo do Sócrates, nós chegamos ao Platão, certo? Isso se desencadeia porque, querendo ou não, o que temos do Sócrates hoje vem a partir do seu discípulo, né? Do Platão. Então, assim, claro que o conhecimento, né, de acordo com que ele vai sendo transmitido, ele vai sendo, digamos que, mexido, amadurecido, sintetizado, algo do tipo. Então, é a mesma coisa do boato, né? A conversa, ela sai de um jeito aqui, mas nunca chega na mesma proporção, sempre chega um tantinho a mais. Assim também é o conhecimento. O conhecimento, ele parte ali e requer amadurecimento no caminho até se chegar a uma possível conclusão, digamos assim. O divino. Então, com o fim da Idade Média, né, o Renascimento chega, né, e vai buscar separar a beleza e a arte da religião, né, dessa ideia que foi criada pela religião, né. A ideia de beleza passa a se relacionar com algo que seja fiel à realidade, né, que seja representável na realidade. O artista toma, de fato, né, o protagonismo, né, e apresenta a si mesmo, né, na técnica, e ele passa a ser valorizado a partir da sua produção. Fato a ser notado é que, nesse período, né, a beleza, em sua objetividade, vai estar relacionada às proporções, às formas, às harmonias, né, das representações da natureza. Essas características se tornaram expressões matematicamente presentes nas obras de arte, né, como no Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, né, que mostra a estreita relação entre a arte e a matemática naquele período. E aí nós trouxemos nada mais, nada menos que Sartre. Escolhemos 4 pontos para trabalhar dentro disso, que são a liberdade em Sartre, a limitação da liberdade, a existência, a responsabilidade e a má-fé, e o outro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade em Sartre e essa limitação da liberdade. Sartre compreende a liberdade como liberdade individual, não uma liberdade coletiva. Por quê? Sartre coloca que o homem ele está condenado a ser livre. Dentro dessa liberdade que ele está, existem alguns pontos. Então, ele vai dizer, pessoal, os valores morais, eles não vão ser limitantes para a sua liberdade. Por quê? Por mais que nós sejamos livres, a ideia de sistema e de coisas enquanto mundo seja liberdade, essa liberdade aqui, você tem uma que é somente sua, né? Quando você tem essa liberdade que ela é somente sua, só você pode responder por isso. Sendo assim, somos responsáveis pelas nossas próprias ações, somos livres para escolher, mas, de qualquer forma, nós somos responsáveis por essas escolhas.
nossas, individuais. Por isso que ele diz, os valores morais, eles não vão surtir efeito em cima dessa escolha que você tomou para si. E aí, ele vai dizer que essa liberdade, ela tá sujeita mesmo ao próprio homem. O homem, ele tem a responsabilidade da sua existência, ele tem responsabilidade não só da sua existência, como do outro também, ele tem responsabilidade com todos. Ainda que a gente escolha um mal acreditando que aquilo é o bem, nós temos que ter a consciência de que o bom, ele só é bom quando é bom para todos. E Sartre, ele vai dizer que ao escolhermos a imagem do homem, eu escolho-me e escolho o homem. Nós fazemos daquilo que queremos ser o que queremos no mundo. Um dos pontos de partida do existencialismo é que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ou seja, não existia valores nem posições que limitassem o meu comportamento. Isso traz a ideia de natureza humana, ou seja, uma natureza imutável, uma natureza que está predestinada a algo, que tem como propósito alguma coisa e é atribuída pelo nosso Criador. E Sartre, ele vai dizer que não, o ser humano é um ser livre, o homem é um ser livre, ele é a liberdade, ele é quem vai ser o criador da sua essência. Bom, o existencialismo é humanismo, ele foi um título de uma conferência proferida em Paris no dia 29 de outubro de 1945, isso foi em uma segunda-feira. E essa conferência teve o objetivo de defender o existencialismo das críticas que estava sendo dirigida naquela época. Então, por isso que Sartre, ele sempre preocupado em abordar os problemas, né, daquela época, ele sempre, né, ia ali, estava engajado na vida pública, né, sendo uma figura pública, assumindo o compromisso de defender os seus ideais e aquilo que ele acreditava. Então, nessa conferência, Sartre, ele foi mesmo com o propósito de defender o existencialismo. Bom, Sartre, ele também vai afirmar, esclarecendo nessa conferência, que por existencialismo podemos entender que é uma doutrina que torna a vida humana possível, e que, por outro lado, ele também declara que toda verdade e toda ação implica um meio e uma subjetividade humana. Então, Sartre quer dizer com isso que a gente age o tempo todo, temos ações, e é a partir das nossas ações que a gente vai formar as experiências, né? E essas experiências a gente não constrói somente a partir de si mesmo. Muitas das vezes a gente vai construir com a relação que a gente tem com o outro e com o mundo. Nesse sentido, o que é proposto por Sartre é digamos, um contrato social, um sentido ético, ignorando a hipótese de Deus, compreendendo Deus aqui como uma existência de uma consciência infinita, perfeita, que em último caso não é possível concebê-la. Então, a filosofia que ele está propondo para nós no existencialismo como um humanismo, também é um humanismo, a partir do momento ateu, né? A partir do momento em que é ignorado a hipótese de Deus, nós assumimos para nós mesmos a questão ética e a questão moral de construir uma relação a partir de princípios éticos que levem em conta tanto
o a priori de ser honesto, não mentir, não bater na mulher e etc., como vimos na página 31, como também um relaxamento com relação a essa preocupação com um Deus, mas a partir do momento em que se ignora a hipótese de Deus, é assumido para si a angústia da escolha. O primeiro deles, o Albert Camus. Sua grande obra chama O Homem Revoltado. E a ideia de ler O Homem Revoltado como um tratado de um humanismo às avessas, onde se reclamavam valores humanos para um tempo que já não se acreditava mais no homem. Por que não se acreditava mais no homem? Hoje em dia, vocês acreditam nos homens? Na humanidade? Como acreditar na igualdade, na fraternidade e na liberdade, conhecendo aquilo que o homem se tornou? Como fundamentar a revolta, que é o que une os homens também, né? Sem consentir com o terror que a revolta causa, que a revolta gera, interna e externamente. É preciso pensar na revolta e reavaliar seus valores, apontando quais foram os excessos cometidos em seu nome. Quais foram os excessos que os homens cometeram porque estavam revoltados? E antes, temos motivos para estarmos revoltados com o mundo, com os outros homens? Mais uma vez, deixo as perguntas para vocês. Então nós estudaremos, como objetivo de conteúdo, a maioridade no pensamento crítico de Kant. Então o texto central da nossa investigação e reflexão filosófica é justamente o texto de Kant, o que é esclarecimento. E aí Kant ele escreveu esse texto como resposta a uma pergunta que lá em abril de 1783 foi feita por um jornal germânico. Mas somente um ano depois, lá em 1784, Kant vai responder a essa pergunta, que é justamente a pergunta sobre o que é o esclarecimento. Então Kant ele começa o seu texto dizendo exatamente o seguinte, acompanhe comigo. Esclarecimento, ou seja, Aufklärung em alemão, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Então todo o núcleo da ideia ela está em volta desse termo, desse conceito Aufklärung, ou seja, do esclarecimento. Para Kant, esclarecimento é um processo fundamental. Isso aqui a gente precisa levar em perspectiva. Um processo fundamental. E por isso é importante compreender as duas dimensões que envolvem esse processo. Então, de um lado, nós temos a menoridade e do outro, a maioridade.